Pessoal, eu quero falar com você sobre a diferença entre oferta e oportunidade percebida. Se você quer vender na internet, eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. As pessoas nem sabem, as pessoas estão no marketing digital, as pessoas estão na área de produção de conteúdo, às vezes nem sabem o que é uma oferta. A pessoa acha que oferta, sei lá, o frango está em oferta, a batata está em oferta. A pessoa acha que, sei lá, a oferta é baixar preço, tem muita gente que acha isso. Mas eu queria mostrar aqui para você que quando você entende essa diferença, né, de oferta e oportunidade percebida, você consegue vender muito mais na internet, não só na internet, mas qualquer... se você tem um produto, uma loja física, você vai conseguir vender também, mas obviamente, né, os conteúdos que a gente faz aqui é mais voltado para as pessoas que querem empreender na internet. Então, se você entender isso, você vai começar a entender que muitas vezes as pessoas elas não estão ignorando, daqui a pouquinho eu vou falar a respeito de oferta, tá? Pode ficar tranquilo. Mas às vezes você está fazendo uma oferta, as pessoas elas não estão ignorando a sua oferta. Às vezes ela fala, pô, eu não estou conseguindo fazer venda. Não é que elas estão ignorando as suas ofertas, mas é que você não está conseguindo criar na mente das pessoas uma oportunidade, né, na cabeça delas. Elas não estão conseguindo enxergar valor naquilo que você está oferecendo. Então eu quero compartilhar com você algumas ideias, né, algumas anotações que eu fiz a esse respeito. Eu sempre, quando eu estou estudando sobre livros, podcast, eu faço algumas anotações e transformo isso aqui em conteúdo para poder me ajudar e ajudar você também. Então anota isso daí, se você tiver um caderno, uma caneta, ou então salve esse vídeo para você poder acompanhar depois. Tudo tem a ver com a percepção que as pessoas têm de você. Por isso que a gente está sempre falando aqui sobre posicionamento único, sobre o poder do branding pessoal, sobre o poder de a gente contar histórias para a gente se comunicar, né, para a gente se conectar com as pessoas. Então, percepção, aquilo que as pessoas percebem em você é o que vai trazer realmente esse tempero, é o que vai fazer uma enorme diferença aí no seu negócio. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com você é o seguinte: a oferta é o que você vende. A oportunidade é o que a pessoa acredita que vai conquistar. Então, às vezes, vou dar um exemplo para você. Você está vendendo, eu sempre gosto de dar exemplo aqui na área de perda de peso, né, que é um mercado gigantesco. Às vezes você é um personal trainer, às vezes você é uma nutricionista, às vezes, sei lá, você é um profissional na área que ajuda, por exemplo, as pessoas a emagrecer. E é isso que você vende, certo? Isso daí é a sua oferta. Você está fazendo uma oferta sobre um produto ou um serviço que você oferece para as pessoas emagrecerem, certo? Só que a oportunidade, né, que as pessoas estão vendo, o que elas querem, é o que elas acreditam que elas vão conquistar. Na verdade, elas não querem emagrecer. Na verdade, o que elas querem, e por isso que a gente tem que entender quais são as dores ocultas das pessoas, o que elas querem é conquistar um corpo perfeito para serem admiradas. Para as pessoas olharem e falarem, nossa, que legal, que corpo bacana, né, que a pessoa conseguiu emagrecer, que legal. Normalmente é isso, a gente apela para a questão, né, vamos dizer assim, uma coisa mais egoísta assim, das pessoas. Né? As pessoas não estão muito afim também a questão de saúde, se você parar pelo menos para me perguntar, porque as pessoas se preocupam mais com questões estéticas. Então entender essas diferenças vai ajudar muito você a criar uma oferta que vai fazer com que as pessoas enxerguem oportunidades na cabeça dela. Então presta atenção no que eu quero falar para você aqui nesse ponto. Então as pessoas elas não compram produtos, elas compram futuros desejáveis. Você não está vendendo um produto que vai ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, por exemplo. Né? Muita gente que trabalha no marketing digital faz isso. Eu estou fazendo uma oferta, um produto que vai ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Não é isso. O que você quer que as pessoas enxerguem nessa sua oportunidade que você está dando para elas é como que elas podem ter uma vida mais abundante, passar mais tempo com a família, ter liberdade geográfica, estar onde quiser, certo? Ter, obviamente, liberdade financeira. É isso que você tem que atacar. Você tem que entender essas dores ocultas. Isso vai fazer muita diferença para você. Porque tem gente que só fica falando das características, né, deste produto, né, desse serviço que eu estou oferecendo. Você não deve fazer isso. Você tem que mostrar para a pessoa um futuro que ela deseja, né, e atacar isso. Não ficar falando do seu produto. Isso é muito importante, beleza? O teu conteúdo, né, conteúdo que mostra o que é possível, cria desejo antes mesmo da oferta existir. Então o teu conteúdo tem que criar esse futuro na cabeça dela. A pessoa tem que enxergar através do seu conteúdo que ela vai conseguir conquistar aquilo que ela deseja. Seja um corpo bacana, seja ter mais dinheiro, seja ter um relacionamento melhor com a esposa, com o esposo, com os filhos.
independente do nicho que você faz parte. Você tem que mostrar isso através do seu conteúdo. E pouquíssimas pessoas fazem isso. Normalmente o que elas fazem é criar conteúdo para ficar falando do produto, ou dar umas dicas genéricas, falar, olha lá, se você quiser mais, compra o meu produto, não tem nada de mais nisso. Mas criar um conteúdo mais bacana, um conteúdo que entende essas dores ocultas das pessoas. Beleza? Então você precisa construir narrativas que transformam, de transformação dos seus conteúdos, não apenas descrições do que você vende. Né? Eu não estou vendendo essa xícara, por exemplo. Imagina, eu quero mostrar para você uma coisa que realmente você vai poder se enxergar, que vai trazer um enorme benefício para você. Não são as características do produto ou do seu serviço que você deve oferecer. Jamais. Tem muita gente. Essa xícara é feita de porcelana, ela é azul e, sei lá, você pode pôr café dentro, certo? Isso aqui é uma xícara normal. Você já deve ter visto aquela cena, né, do Lobo de Wall Street falando para você vender a caneta. Me vende esta caneta, né? Pô, legal, essa caneta aqui eu posso escrever com ela e tal, mas, cara, escrever qualquer um escreve, certo? Por que uma caneta Montblanc, por exemplo, custa, sei lá, 50 mil reais? Se com essa, vou pegar uma outra aqui, se com essa caneta aqui, Compactor Top 2000, eu consigo escrever a mesma coisa. Isso aqui custa, sei lá, R$1. Por que eu vou pagar 50 mil reais numa caneta, sendo que eu posso escrever a mesma coisa? É a questão de percepção de valor. A questão, obviamente, quem compra uma Montblanc não está querendo escrever só. Está querendo ser reconhecido, está querendo ter poder, ter um símbolo de autoridade. E o seu conteúdo precisa transparecer isso. Você tem que mostrar na cabeça das pessoas, você tem que mostrar que a oportunidade que você está oferecendo, não só a sua oferta, é o que vai fazer isso daí para ela. Então, entender isso tem tudo a ver com brand, tem tudo a ver com posicionamento, né, pessoal. Outra coisa que eu queria comentar com você é que uma boa oferta, ela educa. E tem um monte de gente fazendo isso. Mas uma boa oportunidade, ela emociona. Você tem que mostrar emoção para as pessoas, não só educar. Falar 3 dicas para você fazer isso, 7 maneiras de você fazer aquilo. Cara, isso aí é só educação. É legal, tudo, mas isso aí qualquer pesquisa que a pessoa for fazer no Google, em alguma inteligência artificial, ela vai conseguir ter esse tipo de resultado. Quando você quer realmente criar um conteúdo que vai fazer com que as pessoas comprem de você, você tem que emocionar as pessoas. Como é que a gente faz isso? As pessoas racionais dizem sim, com argumentos, mas só compram de verdade quando sentem algo. É aquela questão, né? A gente compra, né, com a emoção e depois a gente acaba justificando com a razão. Então, quando você consegue despertar a emoção nas pessoas, quando você consegue despertar sentimentos de verdade nas pessoas através do seu conteúdo, a compra fica muito mais fácil. É até meio que um superpoder que você tem, você precisa usar isso aí com moderação. Mas quando você entende quais botões apertar na cabeça das pessoas, né? E tem muita gente que usa isso daí para o mal, mas é fácil de você convencer as pessoas que você consegue despertar essa emoção. Seja medo, né? O medo da pessoa ficar, né, onde ela está. Olha, você quer ficar pobre para o resto da sua vida? Até quando você vai, né, patinar e não conseguir resolver esse problema? Não, meu produto resolve o conteúdo que você está fazendo, você precisa disso, 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 a pessoa fica com medo, né? Ou então é uma emoção positiva. Olha, você gostaria de ter um corpo bacana, você gostaria de ter mais dinheiro, você gostaria de ter um relacionamento melhor com sua família, qualquer coisa que você está vendendo. Então você precisa fazer isso, e aí você mostra, depois você fala sobre o seu produto, despertar a emoção nas pessoas. Isso é muito, né? Sem falar a respeito das características do que você está oferecendo, mas despertar essa emoção é muito importante. Storytelling, sempre fala aqui sobre contar histórias, né? Cria uma conexão emocional e associa o seu nome a uma possibilidade de vida melhor. Então, eu já disse isso aqui em outros conteúdos também. Storytelling não é você contar a sua história, mas é você contar histórias que aconteceram com você ou que você ouviu falar e fazer com que a sua audiência se conecte com ela. Não adianta nada você falar de como você resolveu os seus problemas. Você tem que mostrar como que você resolveu sim os seus problemas, pode ser, isso é muito bacana, mas como é que a sua audiência pode se relacionar com isso? Como é que elas podem utilizar isso como se fosse uma moral da história? Como que elas podem utilizar isso na vida delas também? Então, usar histórias reais é importante, falar sobre antes e depois, a gente usar metáforas visuais para as pessoas conseguirem entender melhor, né? Dilemas internos, isso é muito importante.
Porque às vezes o teu público está vivendo aquilo que você está vivendo ou já viveu, algum dilema interno, você não sabia como resolver um problema, agora você sabe, você passou por algum perrengue e agora você conseguiu resolver. Muita gente passa pelo mesmo problema e a pessoa fala, cara, é isso, essa pessoa passou pela mesma coisa, ou isso que ele está contando acontece comigo, né? Eu vou ouvir mais. E quando você consegue se conectar nesse nível com as pessoas, quando você fala, né, olha, se você quiser, né, tem meu produto que vai resolver o teu problema, as pessoas acabam comprando, né? Tem uma propensão muito maior das pessoas comprarem quando você faz isso. Outra coisa que eu queria comentar com você, seu conteúdo posiciona sua marca como oportunidade ou como mais do mesmo? Mais do mesmo é o que mais tem por aí. Coisas genéricas. Produtos para emagrecer tem um monte. Produtos que ensinam as pessoas a ganhar dinheiro tem um monte. Produtos que falam sobre relacionamento tem um monte. Produtos que falam sobre, sei lá, qualquer que seja um nicho, né, tem um monte por aí. Por que as pessoas vão escolher você ao invés do seu concorrente? Qual é o seu diferencial? O que você tem realmente de diferente? O que o seu conteúdo traz de novo para as pessoas? O que o seu produto resolve de uma maneira diferente? Isso é muito importante a gente ficar ligado. Então, olha só isso, os criadores medianos, né? E aqui eu não estou criticando ninguém, mas o que a média faz, elas explicam. Os criadores acabam explicando, você tem que fazer isso, você tem que fazer dessa maneira, tem que fazer como se fossem, né, como se fossem professores, isso é muito legal, isso é muito bacana. Mas os criadores que são irresistíveis, eles provocam, eles mexem realmente com a emoção das pessoas, eles acabam trazendo um sentimento diferente. Eles podem educar, mas acabam provocando, fazendo um reboliço na cabeça das pessoas, e as pessoas ficam meio que perdidas, falando assim, eu preciso saber mais a respeito, eu quero me inteirar mais, eu vou precisar comprar o produto dessa pessoa. É aí que acaba saindo a venda. Então, quando o seu conteúdo é genérico, você fala sobre as mesmas coisas que todo mundo está falando, a sua oferta vai virar só mais uma. A internet, sei lá, é muito conteúdo. Quanto conteúdo está sendo... Quantos vídeos estão sendo publicados hoje, neste momento, no YouTube? Quantas fotos estão sendo publicadas lá no Instagram? Quantos carrosséis estão sendo publicados? Quantos vídeos estão sendo publicados no TikTok? Quantos artigos estão sendo escritos em blogs por aí? É muita coisa. Quantos podcasts estão sendo produzidos? Muita coisa. Então, quando é genérico, quando você está falando sobre basicamente o que está todo mundo falando, as pessoas não vão te ouvir, porque elas já escutaram muitas e muitas vezes. Então, sempre trazer algo novo. E, mais uma vez, nesse item aqui, a gente está falando sobre a questão de despertar a emoção nas pessoas, né? Sempre tenha isso na sua cabeça, de despertar a emoção. Não ser aquele professor chato que chegava lá na lousa, né? Pessoal mais velho, lousa de giz, né? Tem quadro negro, né? O pessoal, a molecada, a gente sabe o que é isso. Eu chegava lá, ficava passando aquele monte de coisa na lousa, não ensinava nada, como se estivesse ensinando alguma coisa. Não é isso que eu quero que você faça. Quero que você desperte emoção nas pessoas. Então você precisa criar conteúdo com a sua própria voz, com o seu, eu sempre falo, com o seu jeitão, com o seu tempero. É isso que vai conectar você com as pessoas. Você pode ser um conteúdo provocativo, com um ângulo que ninguém mais está trazendo, né? A forma de você pensar, de você estar vendo esse determinado problema que a pessoa está passando, ou que você sabe que você pode resolver, trazer isso, ter sua própria voz. Então, quando você tem um posicionamento único, eu estou dizendo único, que ninguém mais tem, ninguém mais, nem, mas e o cara lá que é o top? Não, você tem que ser diferente até desses caras, você tem que ter posicionamento único, você tem que ser lembrado de uma maneira diferente. A percepção, quando você tem isso, a percepção de oportunidade, que as pessoas olham para você e falam, aqui tem uma oportunidade para mim, né? É diferente. Elas vão olhar para você e elas vão realmente entender que você é uma autoridade no que você está falando. Desde, obviamente, sejam baseados, né? Não adianta nada eu vir aqui ter um posicionamento diferente e falar que alguma coisa absurda, não é isso que eu estou dizendo. Mas ser congruente com as suas convicções, saber realmente aquilo que você defende e aquilo que você não defende e trazer isso para o seu conteúdo. Quando você for fazer sua oferta, as vendas vão ficar muito mais fáceis. Uma audiência engajada, ela não quer só comprar. Ela quer participar da sua visão. Isso aqui é muito importante. Criação de movimento. Não sei se você já ouviu falar sobre isso.
As pessoas compram de que elas sentem que tem um caminho claro e inspirador. O pessoal pode falar o que for, mas as pessoas querem um líder. Elas querem seguir pessoas que sabem para onde estão indo. Elas não querem pessoas que estão atirando para tudo quanto é lado, que uma hora está falando uma coisa, outra hora está falando outra, segue uma tendência, uma hora está dizendo que precisa fazer desse jeito, outra hora está falando que precisa ser assim. É óbvio que as coisas mudam. Tem muita coisa que eu falava lá atrás, isso fica claro e transparente nos meus conteúdos, normalmente eu digo para você, ó, pessoal, eu estava fazendo dessa maneira e estava tendo esse resultado, agora não está mais, então a gente está fazendo dessa maneira. Não tem problema nenhum de você fazer isso. O que eu quero dizer é pessoas que não têm convicção, pessoas que não têm a capacidade de liderar outras pessoas, pessoas que, sei lá, elas mesmas estão perdidas. Como é que elas vão guiar outras pessoas se elas mesmas não sabem o que estão fazendo? Então, você precisa realmente entender que você tem que ter uma visão, você tem que ter uma ideia central naquilo que você defende e criar um movimento em cima disso. Então, por exemplo, todos os meus produtos aqui, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, são produtos na área de negócios, pessoas que querem ganhar dinheiro, pessoas que querem, principalmente que querem ganhar dinheiro através de conteúdo. Mas não é só isso. Eu quero trazer uma visão para as pessoas, os meus conteúdos mostram isso. Eu quero que as pessoas odeiem a mediocridade, odeiem serem obrigadas a trabalhar como CLT. Nada contra quem ainda trabalha. Às vezes você gosta do seu emprego, se você está trabalhando de empregado, você gosta, não tem problema nenhum. Como eu vou dizer, aquilo que eu fico meio cabreira, vamos dizer assim, que eu fico meio revoltado, são de pessoas que têm um enorme potencial, estão insatisfeitos onde estão e não dão o passo de criar o seu próprio negócio. Gente, hoje em dia nós estamos vivendo, né, na era da internet. Qualquer pessoa que tem um celular, eu estou gravando esse vídeo aqui através do meu celular, qualquer pessoa que tem celular pode fazer um conteúdo. Ah, mas eu não sei, não gosto de vídeo, Thiago. Faça texto, escreva lá num blog. Faça conteúdos lá no Instagram, faça carrosséis lá no Instagram, ou faça vídeos curtos lá no Reels ou no TikTok. Não tem desculpa. Ou nada disso. Sabe, vai lá no Twitter, que agora é o X, né? São 140 caracteres que você pode criar conteúdos. Tem um monte de gente ganhando dinheiro absurdo lá no Twitter. Pessoas que têm grandes seguidores, sabe? Com 140 caracteres. Simplesmente colocando para fora uma visão de mundo que tem em diversos nichos ali, lá no LinkedIn. Né? Produzir conteúdos, né, com alma realmente. Mas que tem essa conexão com a sua visão. Você tem que ter uma visão. E as pessoas seguem pessoas que têm visão. Então, essa comunidade, quando você quer criar uma comunidade de pessoas, eu quero criar uma comunidade de pessoas que também odeiem isso e que também queiram ter liberdade. É isso que eu quero. Quando a gente consegue criar essa comunidade, isso eu estou dizendo aqui no meu nicho, você pode criar uma comunidade de pessoas que, sei lá, querem ser mais fortes, né? Você ensina a pessoa a ganhar massa muscular, ou querem ter um casamento blindado, querem ter um casamento perfeito, ou quer, sei lá, qualquer coisa, empoderamento feminino, que está muito em moda também. Né? Você quer ensinar as mulheres, você às vezes é uma mulher, né, quer ensinar as mulheres a serem empoderadas e serem independentes, criar um movimento em cima disso. Você não quer só criar um produtinho. Gente, é possível sim você viver criando produtos e vendendo. Hoje em dia, não vou dizer que é simples, né? Mas é fácil de você fazer. Você cria um produto lá, aprende algumas técnicazinhas de tráfego, pode fazer tráfego orgânico, você acaba vendendo. Mas não é isso que eu quero para você. Eu quero, e nem para mim, eu quero que você realmente crie um movimento, uma comunidade em torno da sua ideia central, né? Da gente transformar o mundo em um lugar melhor para a gente viver. Então, essa comunidade ela gera pertencimento, né, nas pessoas. Você vai transformar o seu conteúdo nesse movimento que eu estou dizendo. As pessoas acabam compartilhando, as pessoas acabam comentando, as pessoas vêm através, né, mandam mensagem para você e falam, poxa vida, que legal que você está fazendo isso, eu me identifico, que bacana, eu estou junto. Acabam comprando tudo que você oferece. Você lança um produto, ela compra, lança outro produto, ela compra. Porque você cria uma tribo em volta de você. E é isso que eu quero que você faça. Não só, né, criar produtinhos, criar conteúdos para vender e ver o que vai dar, mas querer realmente transformar a sua sociedade. Realmente acredito nisso e acredito no poder da internet para ajudar a gente a fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? Compartilhando princípios, crenças e visão de mundo. Todos os conteúdos que eu faço aqui, ou pelo menos de forma intencional em muitos deles, eu trago isso. Eu trago as minhas visões políticas, eu trago as minhas visões na área de economia, eu trago as minhas visões na área de filosofia, eu acredito em certas coisas e é isso que eu quero trazer para vocês.
Quem não concorda, eu respeito, mas eu acho que tem que ser dessa maneira, eu sou firme nos meus posicionamentos, e se alguém falar alguma coisa que, né, que me faça pensar, não tem problema nenhum, eu mudo de opinião, mas a minha opinião é essa. Essas são as minhas crenças, essas são os meus valores. E valores, muito mais do que crenças, né, normalmente eles são imutáveis. Eu tenho esses valores, eles são apriorísticos, né, eles são inegociáveis, eu creio, né, creio não, esses são aqui os meus valores, eu não deixo, né, eu não arredo o pé disso de jeito nenhum. Você acha que isso não agrega, né, quando você vai criar conteúdo? Com toda certeza sim, você precisa fazer isso também. Você vai atrair seguidor quando você faz isso, que enxergam você como líder e não só um vendedor. Eu espero que você não me veja só aqui como um vendedor. Né? Ele está fazendo este conteúdo para vender o produto dele. Sim, eu estou fazendo este conteúdo para vender o meu produto. Né? Eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu poderia estar investindo pesadamente em tráfego pago, dá para fazer isso, e ter uma boa renda fazendo isso e nem aparecer. Mas eu tenho uma vontade enorme de fazer conteúdo porque eu sei que eu consigo atingir muita gente. E ajuda, obviamente, eu vender. O custo por lead acaba ficando muito mais barato, eu consigo vender de forma orgânica, eu posso usar esse dinheiro que eu vendo de forma orgânica para investir em tráfego pago, para conseguir cada vez mais vendas, certo? Mas eu não quero ser reconhecido como um vendedor. Eu quero ser conhecido como um líder. Eu quero ser reconhecido como uma pessoa que vai fazer diferença na sua vida. Né? Se não for através, né, do meu produto, das coisas que eu e a Rita a gente vende aqui, que seja através do meu conteúdo. Eu vou ganhar like, eu vou ganhar, as pessoas acabam compartilhando, eu vou ganhar amigos. Isso não é conversa para boi dormir. Isso aí é um trabalho de extrema satisfação. Por isso que eu indico para todo mundo que quer começar a empreender na internet, começa a produzir conteúdo. Produza conteúdo das coisas que você gosta. Crie produtos em volta disso, que ofereça a solução para as pessoas. Sabe? Vai fazer enorme diferença para você. Você não precisa de muitas visualizações. As visualizações das pessoas que se conectam com você já vão ser suficientes para você viver disso para o resto da sua vida. E ter um negócio de extremo, sabe, de extremo bom gosto que vai te dar orgulho de verdade de você fazer. Beleza? Pensa nisso aí com carinho. E a outra coisa que eu queria trazer para você, a última coisa, mas não saia desse vídeo, porque é importante você aprender isso. Para de ficar empurrando oferta. Oferta, oferta, oferta. Não empurre oferta. Você tem que construir contexto onde a compra pareça inevitável. Certo? Você vai construir um contexto onde você tem que entender, a pessoa tem que entender, cara, se eu não comprar o que ele está oferecendo, você é muito estúpido. Eu preciso comprar, porque se esse conteúdo aqui já me ajudou, o produto dele vai me ajudar muito mais, certo? É isso que você... Toda peça de conteúdo que você for criar, que é relacionada com venda, você deve fazer isso. Então, o desejo de comprar, ele nasce muito antes do botão comprar agora. Quando a pessoa ela clica no comprar agora, você já vendeu para ela muito antes através do seu conteúdo. Por isso que eu gosto muito dessa área de produção de conteúdo, porque a gente vende sem forçar. Né? As pessoas naturalmente vão começando a entender o nosso valor e falar, cara, essa pessoa pode me ajudar. E eu quero que você faça da mesma maneira. Quando o público sente que você entende ele melhor do que ele mesmo, essa resistência de compra ela some. Você nunca vai ver eu falando para a pessoa, pelo amor de Deus, compre o meu produto. Ela tem que entender. Primeiro, ela tem que ter essa decisão dentro dela, de entender, pô, eu preciso desse produto. Né? E quando ela se relaciona com a gente, quando ela se conecta com a gente, quando ela faz parte daquele movimento que eu disse para vocês, a resistência, a não ser que às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas por isso que a gente tem várias esteiras de produtos de R$49, produtos mais baratos, produtos mais caros, alguma coisa a pessoa vai poder comprar. A dinheiro não pode ser uma objeção, mas é óbvio, né? Você vai comprar uma mentoria de R$5.000, por exemplo, como é o nosso caso, a nossa mentoria é esse valor, pelo menos por enquanto. Tem muita gente que não tem esse dinheiro, não tem problema nenhum. A gente tem produtos de R$1.000, tem produtos mais baratos, né? Tem produtos de entrada. Mas a resistência de será que ele está falando a verdade? Será que se eu comprar, ele vai realmente me ajudar? Esse tipo de resistência some através do conteúdo. Porque a pessoa começa a entender que você sabe tanto, você realmente quer ajudar, e principalmente conteúdo em vídeo, mais uma vez eu digo, né, se você quer vender de verdade, faça conteúdos para o YouTube. O conteúdo do YouTube é melhor do que Instagram, é melhor do que TikTok, melhor que todas essas coisas juntas. Porque você passa muito mais tempo com as pessoas. Por exemplo, esse vídeo aqui já tá com 24 minutos. Para você que está me vendo até agora, nós passamos, né, quase meia hora juntos. E se você gostou desse conteúdo, obviamente você vai consumir outros e outros, você vai consumir 2, 3, 4, 5, 10 vídeos.
E se você consome todo esse tipo de conteúdo, você vai entender, cara, esse conteúdo é para mim. O que ele tem para oferecer é para mim, vai resolver o meu problema, eu vou conseguir vender mais na internet, eu vou conseguir me posicionar melhor. Né? Fazer vídeo no YouTube é extremamente importante. Se você não gosta de fazer vídeo, beleza, pode fazer outras coisas, dá para você fazer com texto, não tem problema nenhum. Mas se eu fosse você, quiser aproveitar, né, como a gente está falando de branding, né, como a gente está falando de marca pessoal, quiser aproveitar isso, utilize o YouTube a seu favor. Isso é uma das melhores decisões que você pode fazer. Então você tem que usar o teu conteúdo para antecipar objeções. As pessoas têm objeções. Ai, Thiago, mas será que eu vou conseguir resolver o meu problema com o seu produto, por exemplo? Eu sou completamente leigo na área de criação de conteúdo. Eu não entendo nada de marketing digital. Então, através dos meus conteúdos, eu mostro, eu quebro essas objeções. Olha, qualquer pessoa que tem você tem um celular, provavelmente você está assistindo isso num celular. Ou você tem um computador, se você não está assistindo no celular, você está assistindo no computador, né? Você tem isso, né? Hoje em dia qualquer um tem celular, né? Não precisa ser uma câmera absurda, você consegue produzir conteúdo. Ah, mas eu não sei gravar vídeo. Cara, faça conteúdos lá no Instagram, ou no TikTok, ou no X, ou no LinkedIn, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa que tiver realmente interesse em dar o primeiro passo vai conseguir ter resultado. Ou começa a quebrar suas objeções através do meu conteúdo. Então a pessoa não tem, ela fica completamente desarmada. Né? Isso daí você deve usar também para o seu nicho, para você vender o seu produto ou o seu serviço. A gente pode mostrar prova social, antes e depois, de clientes, né? O que os clientes estão falando, isso é muito legal, isso é muito importante também. Mas principalmente se a gente criar uma urgência emocional, e calma aí, quando eu falo de urgência emocional, é quando a gente incute na cabeça das pessoas esse medo de ficar para trás. Eu não quero criar uma urgência emocional na sua cabeça, eu não quero que você faça isso também através do seu conteúdo de uma forma irresponsável, de uma forma que seja mentirosa. Fala, olha, você tem que comprar esse produto porque vai acabar, ou, sabe, se não for acabar. Isso daí não é legal da gente fazer. Mas eu sempre trago essa urgência emocional no sentido assim, olha, você vai querer ficar, você quer que a tua vida fique da mesma maneira que ela está agora? Você quer mesmo? Você quer continuar vivendo este mesmo problema amanhã, depois da manhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano? Você realmente quer continuar com essa vida? Ou você quer mudar? Ou você quer que a sua vida seja transformada? Você quer vender mais? Ou você quer ter mais tempo com a sua família? Então, criar esse medo de ficar para trás realmente. Olha, se eu não aproveitar isso, eu vou continuar com a mesma vida. Né? Você está com sobrepeso, você quer realmente, você está com 30 quilos acima, você quer ficar realmente assim? Né? Mas já faz 3, 4 anos que você prometeu que você ia emagrecer, não consegue emagrecer. Será que agora não é a hora de você conseguir ter resultado? Se você, no caso, trabalha nesse segmento. Sabe? Então, utilizar isso, essas urgências emocionais para a pessoa não querer ficar para trás e comprar o seu produto ou o seu serviço. Beleza? Então, são essas... Falei quantas? Eu falei acho que 5, mas são 5. 5 diferenças entre ofertas e oportunidade percebida. Não é só sobre o seu produto, as pessoas têm que perceber isso, que o que você tem para oferecer pode transformar completamente a vida delas. Se você fizer isso, meu amigo, minha amiga, você vai conseguir ter resultado com toda certeza, porque você vai estar fazendo marketing de verdade, você vai está levando, né, um conteúdo muito bacana, né, para o seu público e vai fazer com que ele compre, com toda certeza. Porque você vai criar essa conexão. Mas nunca esqueça aquilo que eu disse para você. Antes de querer vender, antes de querer parecer um vendedor, queira criar um movimento. Queira que as pessoas façam parte disso que você está oferecendo. Se você fizer isso, além de você vender para elas, você vai ser visto ou vista como um grande líder, né, na cabeça das pessoas. Um forte abraço para você. E até o próximo conteúdo, então. Até mais. Tchau, tchau.